Bora lá, turma! Fundamentos de engenharia e melhores práticas de prompts. Nessa unidade, a gente vai abordar sobre o que é engenharia de prompt, os fundamentos de engenharia de prompt, melhores práticas na engenharia de prompts e como o Copilot aprende com seus prompts, beleza? São esses 4 itens aqui. Vamos começar com o que é engenharia de prompt, tá? A engenharia de prompt é um processo de elaboração de instruções claras para guiar sistemas de IA, como o GitHub Copilot, para gerar código adequado ao contexto e adaptado às necessidades específicas do seu projeto. Isso garante que o código seja sintático, funcional e contextualmente correto. Tá? Agora que você sabe o que é engenharia de prompt, vamos aprender sobre alguns dos seus princípios. Princípios da engenharia de prompt. Antes de explorar estratégias específicas, vamos primeiro entender os princípios básicos de engenharia de prompt, resumindo em 4 S's. Abaixo. Regras principais são a base para a criação de prompts eficazes. Então, quais são essas regras principais? Único, sempre concentre uma solicitação em uma única tarefa, ou pergunta bem definida. Essa clareza é fundamental para obter respostas precisas e úteis do Copilot. Segundo princípio, né? Então, primeiro, único, né? Você vai concentrar a solicitação em uma única tarefa, ou pergunta bem definida. O segundo é especificidade, né? Tem que ser específico. Verifique se suas instruções são explícitas e detalhadas. A especificidade leva para sugestões de código mais aplicáveis e precisas. Curto. Ao ser específico, mantenha as solicitações concisas e diretas. Esse equilíbrio garante clareza sem sobrecarregar o Copilot e complicar a interação. Contextual. Utilize nomes de arquivos descritivos e mantenha os arquivos relacionados abertos. Isso fornece ao Copilot um contexto avançado, levando para sugestões de código mais personalizadas. Então são esses 4 S's. Único, né, concentrar tudo numa solicitação e uma tarefa. Específico, verificar as instruções que são explícitas e detalhadas, né, o que você quer. Curto, ao ser específico, você tem que manter as solicitações concisas, né, e diretas. Então, não adianta você pegar um prompt enorme e falar igual o Mega Brain. Não sei se vocês já ouviram falar desse meme que saiu na internet. Falando um monte de coisa lá. Não, tem que ser específico, não pode ser gigantesco lá. E tem que contextualizar. Se não tiver contexto, né, que é o 4º item, ele vai se perder, vai alucinar. Então, esses 4 princípios fundamentais aí para a criação de um prompt eficaz. Então, esses princípios centrais estabelecem base para a elaboração de prompts eficazes, né, e eficientes. Mantendo os 4 S's em mente, vamos aprofundar nas práticas recomendadas avançadas que garantem que cada interação com o GitHub Copilot seja otimizada. Melhores práticas na engenharia de prompts. As seguintes práticas avançadas, baseadas nos 4 S's que a gente falou, refinam e aprimoram seu envolvimento com o Copilot, garantindo que o código gerado não seja apenas preciso, mas perfeitamente alinhado às necessidades e contextos específicos do seu projeto. Né? Forneça clareza suficiente, com base nos princípios únicos e específicos, sempre busque a explicitação em seus prompts. Por exemplo, um prompt como grave uma função Python para filtrar e retornar números pares de uma lista fornecida. É específico e tem um foco único. Então ficaria algo assim, ó. Escreva uma função Python para filtrar e retornar números pares de determinada lista. E ele vai lá e vai implementar. Você aceita, ele faz a implementação. Entendeu? Fornecer contexto suficiente com detalhes. Enriqueça o reconhecimento do Copilot com contexto, né? Seguindo o princípio, né, que a gente comentou ali, que é de contextual, né, que é contexto. Quanto mais informações contextuais forem fornecidas, mais ajustadas serão as sugestões de código geradas. Por exemplo, ao adicionar alguns comentários na parte superior do código para fornecer mais detalhes sobre o que deseja, você pode fornecer mais contexto para o Copilot entender seu prompt e fazer sugestões de códigos melhores, tá? Então aqui tem um exemplo, né? EvenNumber.py, né? Aqui ele está explicando o que é para fazer, já tem um contexto, e ele já vai dando um tab, ó, ele já está autocompletando, tá? Então, no exemplo acima, usamos etapas para fornecer mais detalhes e, ao mesmo tempo, mantê-lo curto. Essa prática segue o princípio curto, equilibrando detalhes com concisão, né? Que é curto, né? Conciso, para garantir a clareza e a precisão da comunicação. Observação. O Copilot também usa guias abertas paralelamente em seu editor. Então, quando você abre o VS Code lá, né, e você deixa um monte de guias abertas, tudo isso é contexto na hora que ele vai fazer a interação. Então, ele vai pegar as abinhas abertas, colocar no chat e vai dar esse contexto, né, desses arquivos para o Copilot, para te responder o seu prompt. Então, o Copilot também usa guias abertas paralelamente em seu editor de código para obter mais contexto sobre os requisitos do seu código. Fornecer exemplos para aprendizado. O uso de exemplos pode esclarecer seus requisitos e expectativas, ilustrando conceitos abstratos e tornando os prompts mais tangíveis, né, para o Copilot. Exemplos bem elaborados ajudam o Copilot a entender os padrões rapidamente, levando a sugestões iniciais mais precisas, né, que exigem menos ciclos de revisão. E essa abordagem é particularmente eficaz para gerar código que é clichê, né? Modelos de teste, implementações repetitivas, que formam a base de recursos maiores.
Então, coisa que é repetitiva, você pode fazer dessa forma. Deixar exemplos ali de aprendizado. E aí o Copilot vai entender esses padrões, né? Afirmar e iterar. Uma das chaves para desbloquear todo o potencial do GitHub Copilot é acelerar seu fluxo de trabalho, de desenvolvimento. É a prática de interação estratégica. Seu primeiro prompt, né, podem nem sempre produzir código pronto para a produção. E aí isso é perfeitamente bom. Em vez de gastar tempo refinando manualmente a saída, trate como início um diálogo eficiente com o Copilot. Se a primeira saída não for exatamente o que você está procurando, né, não comece do zero. Em vez disso, apague o código sugerido, enriqueça no comentário inicial, com detalhes e exemplos adicionais que você quer que o Copilot faça, né? E solicita novamente para o Copilot para ele implementar. Essa abordagem iterativa geralmente faz com que você obtenha um código pronto para implantação de alta qualidade, porque você forneceu exemplo para ele, né? E com alta qualidade, mais rapidamente do que os métodos de desenvolvimento tradicionais. Uma vez que cada interação se baseia na compreensão do Copilot sobre seus requisitos específicos, né? Isso vai trazer mais qualidade na hora que ele for implementar. Ele vai ser mais assertivo, né, com esses exemplos. Agora que você aprendeu as melhores práticas para aprimorar suas habilidades cognitivas, vamos examinar mais de perto como fornecer exemplos com os quais o Copilot possa aprender. Como o Copilot aprende com seus prompts? O GitHub Copilot opera com base em modelos de IA, treinados em grande quantidade de dados. Para aprimorar seu reconhecimento de contexto, de código específico, os engenheiros geralmente fornecem exemplos a ele. Essa prática é normalmente encontrada no aprendizado de máquina e levou diferentes abordagens de treinamento, como aprendizado zero shot, né? Aqui o GitHub Copilot ele gera um código sem nenhum exemplo específico, confiando apenas no seu treinamento básico. Essa abordagem é ideal para implementar rapidamente padrões comuns e funcionalidade padrão. Por exemplo, suponha que você deseja criar uma função para converter temperaturas entre Celsius e Fahrenheit, né? São os tipos de temperatura. Você pode começar escrevendo apenas um comentário, descrevendo o que deseja, e o Copilot pode ser capaz de gerar código pronto para produção para você, com base em seu treinamento anterior, sem outros exemplos. Então, por exemplo, eu preciso de uma função para converter Celsius em Fahrenheit. Acho que é assim que se pronuncia, né? E aí, com base, né, nesse zero shot, né, ele vai começar escrevendo apenas ele vai começar confiando apenas no seu treinamento básico, né? Isso é uma abordagem ideal para implementar rapidamente padrões comuns e funcionalidade padrões, né? Então, suponha que você deseja criar uma função para converter temperaturas entre Celsius e Fahrenheit, você pode começar escrevendo apenas um comentário. Beleza, você colocou um comentário aqui, ó, preciso dessa função, e aí ele vai sugerir dar um tab. E você dá um tab, né? Esse é o zero shot. Você não passou nenhum exemplo, você só colocou comentário, então zero shot. Você coloca um comentário sem nenhum exemplo específico, confiando apenas no treinamento básico do Copilot, né, que ele vai implementar. Beleza. Aprendizado one shot. Com essa abordagem, um único exemplo é dado, auxiliando o modelo na geração de respostas mais contextuais, que seguem seus padrões e convenções específicos, né? Isso é particularmente eficaz para criar implementações consistentes, em base de código, acelerando o desenvolvimento de recursos, mantendo os padrões de código, né? Com base no exemplo anterior, de zero shot, você pode fornecer um exemplo de uma função de conversão de temperatura, e em seguida pedir ao Copilot que crie outra função semelhante. Aqui, ó, veja como poderia ser, né? Então tem um exemplo de função, agora precisa criar uma função para converter Celsius para Fahrenheit. E aqui ele manteve um exemplo. Que ele só, acho que inverteu, né? Aí com poucas tentativas, né, ele vai conseguir atender o seu pedido, né? Acho que ele só inverteu. Aqui é só um exemplo de função, né? Ele pegou isso aqui, o que veio menos 32, multiplicou por 5 dividido por 9. Aqui ele pegou Celsius. Ah, tá. Aqui é o inverso, né? Aqui é para Fahrenheit para Celsius, né? E o contrário agora. Então, ele forneceu um exemplo de uma função e aqui ele fez o contrário. Legal. Então, eu entendi aqui que zero shot é quando você coloca um comentário e deixa ele fazer lá do jeito que ele quer, confiando no treinamento básico. E o one shot é quando você traz um exemplo. E aí, a partir desse exemplo, ele consegue fazer a implementação do que você precisa, né? Aprendizado com poucas tentativas. Nesse modo, o Copilot é apresentado como vários exemplos, que atingem um equilíbrio entre imprevisibilidade, do zero shot, e a precisão do ajuste fino. Essa abordagem se destaca na geração de implementações sofisticadas, que lidam com vários cenários e casos de borda, reduzindo o tempo gasto em testes e refinamentos manuais. Digamos que você deseja gerar um código que envie uma saudação dependendo da hora do dia. Aqui está uma versão em poucas fotos esse prompt. Greeting. Exemplo 1. Great message for morning. Input 9 da manhã. Good morning.
Exemplo 2, great message afternoon. 2 da tarde, good afternoon. Aí beleza, depois das 7 da noite, good evening. Aí ele fala, agora gere o código Python com base no tempo. Aí beleza, ó, solution import time. Aí você quer que ele que gere. Então ele só deu esse contato, deu o exemplo, né? E com poucas tentativas ele vai implementar para você, ó. Ah, ser menor que meio-dia? Beleza. Between do meio-dia até as 16, good afternoon. Das 4 para cima, good evening. Aqui tá meio errado, né? Ah, tá, menor. Menor que 21. Se não, good night. Beleza, dá pra melhorar aqui, mas entendi. Então, com base nesse comentário aqui, input, output, ele já sabe que tem que implementar, entendeu? Então, por isso que é importante você, no seu prompt, né, ou no caso, no seu trecho de código, você colocar os comentários, dando contexto para IA. Solicitação de cadeia e gerenciamento do histórico de chat. Ao trabalhar em recursos complexos que exigem várias etapas, você pode se envolver em conversas estendidas com o GitHub, Copilot Chat. Embora o contexto detalhado ajude o Copilot a entender seus requisitos, manter longos históricos de conversa pode se tornar ineficiente e caro em termos de processamento. Aí uma coisa que eu entendi, né, nesses eventos que eu fui participando. Quando você interage com o chat ali, né, com a IA, sempre você faz uma interação e aquilo lá fica em memória. Quando você manda de novo, você vai mandar o que estava em memória mais a sua nova solicitação. E assim por diante. Quando você vai mandar a terceira vez, você vai mandar os 2 últimos mais a terceira. E aí tem aquele lance de janela de contexto. Quanto mais interações você tem, maior é a sua janela de contexto. E aí com isso vai ficando muito grande e aí acaba se perdendo, né? Porque é muito histórico, aí chega um momento que ele vai ter que compactar. E aí muitas vezes o resultado não é muito bom, sabe? Então, não é bom você deixar se estiver funcionando, manda bala, toca o barco. Mas você começou a ver que não tá dando um retorno, é melhor você abrir uma nova sessão e interagir lá com essa nova sessão, tá? Beleza. Embora o contexto da ajuda do Copilot a entender seus requisitos, manter longos históricos de conversa pode se tornar ineficiente e caro em termos de processamento. Porque imagine, você vai mandar um turbilhão de coisa, ele vai ter que processar todos os itens. E aí com um contexto menor e mais enxuto, né, mais específico, ele vai trabalhar muito melhor, porque ele não vai precisar ficar validando ou revalidando o contexto anterior. Beleza. Por exemplo, você pode começar com uma implementação básica, em seguida adicionar interativamente tratamento de erros, testes, documentação, otimizações. Cada etapa se baseia no contexto anterior, mas o histórico completo se torna mais longo, né? Curva 1. Criar uma função de autenticação de um usuário. Turno 2. Adicionar tratamento de erro credenciais inválidas. Turno 3. Adicionar testes e unidades para funções de autenticação. Turno 4. Adicionar comentários de JSDoc para documentar a função. Turno 5. Otimizar funções com melhor desempenho. Tá vendo? E os prompts longos com histórico de conversas, ele pode consumir 2 a 3 premium requests, né, por turno. Reduzir o contexto ou redefinir a conversa pode mantê-las mais próximas de um premium request por solicitação. Vou fazer uma pausa aqui e a gente se vê no próximo vídeo.